Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje estamos começando uma nova série, um novo mês, e com isso vamos começar uma série nova, que inclusive eu dei um spoiler no último vídeo da primeira série do ano, que é a sabedoria de Salomão. Nós falamos no último vídeo, no mês de janeiro, sobre prosperidade, e muito de prosperidade, quando a gente olha para o ponto de vista bíblico, a gente aprende em Provérbios, que foi escrito por Salomão. E aí, por conta disso, até por consequência disso, eu resolvi trazer nessa série agora Sabedoria de Salomão, onde a gente vai estudar e esmiuçar um pouco mais sobre alguns ensinamentos que Salomão nos traz da sua sabedoria. A gente sabe que pela história de Salomão ele não terminou bem, mas ele foi um homem muito sábio e conseguiu dar sequência ao reinado do seu pai Davi de uma maneira muito sábia. E até hoje é considerado um dos homens mais sábios de todos os tempos. Então vamos aprender com ele do ponto de vista bíblico, sempre à luz da Bíblia, como sermos sábios, de fato. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece, rapidinho, já para aí, clica aí no sininho e se inscreve no canal para que você receba a notificação de todo vídeo novo. E vamos à palavra de Deus, amém? Se você puder, abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Em Provérbios 29, 18, a Bíblia diz assim, isso muda um pouco de algumas versões, tá? Mas a minha versão aqui diz assim, a falta de visão leva as pessoas à ruína. Então, segundo Salomão, ele cita alguns versículos em Provérbios que ele fala sobre visão. A visão é uma das principais fontes de poder de qualquer pessoa do ponto de vista da sabedoria. Ou seja, aqui a gente não está falando especificamente sobre prosperidade financeira, como a gente falou na última série. Aqui a gente está falando sobre sabedoria. E é uma sabedoria que você pode trazer tanto para o teu casamento, quanto para a tua família, quanto para os teus negócios, quanto para o teu trabalho, quanto para a tua vida espiritual. Em todas as áreas da tua vida você pode exercer esse tipo de sabedoria que Salomão nos ensina, nesse primeiro momento de um ponto de vista mais racional, a nível de conhecimento de fato, mas deixando claro que você não pode deixar de buscar, você precisa diferenciar o que é a sabedoria de conhecimento, que é um pouco do que a gente vai falar aqui através da vida de Salomão, e o que é a sabedoria divina, tá? É importante diferenciar isso para ti já desde cara, para que você entenda que nós não estamos falando aqui da sabedoria divina, porque a sabedoria divina não se aprende, se ganha, literalmente. Porque Deus te dá quando você pede. Isso está lá, inclusive, em Tiago, capítulo 4, versículo 1, onde você vê lá Tiago falando, você quer sabedoria? Pede ao Pai e Ele vai te dar. Então, se você quer ser sábio, primeiro, peça a Deus. Deus vai te dar sabedoria. Não de uma hora para outra, não é como se fosse um presente. Pelo contrário, Deus vai te dar experiências para que você possa exercer a tua sabedoria. Mas junto com isso, aprenda também do ponto de vista teórico. Na teoria, o que eu posso fazer, o que eu posso aprender para que eu consiga, aos poucos, ir colocando em prática e me tornar sábio de fato. Tá? E, inclusive, a gente falou um pouco sobre isso também no último vídeo. Uma das virtudes de Salomão foi que quando Deus apareceu para ele e perguntou, Salomão, o que você quer? Ele não pediu riqueza, não pediu dinheiro, não pediu fama, ele não pediu a morte dos inimigos dele, ele pediu sabedoria. E por isso Deus deu sabedoria a ele, divina, para que ele pudesse exercer o reinado dele, e por isso ele se tornou um dos homens mais sábios, como a gente já falou. Então aqui ele fala sobre visão. Provérbios 29, 18 fala, a falta de visão leva as pessoas à ruína. Então Salomão acreditava que qualquer pessoa sábia precisava, antes de mais nada, ter uma visão clara. Isso falta muitas vezes para muitos de nós em diversas áreas. Ter uma visão clara. E quando eu me refiro a ter uma visão clara, é uma visão clara, primeiro, a nível de espaço temporal. Ou seja, você certamente já recebeu essa pergunta. Você já se imaginou como é que vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Se você não sabe responder do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar, do ponto de vista do teu casamento, se você for casado, do ponto de vista dos teus filhos, se você for pai ou mãe, do ponto de vista espiritual, se você tem uma fé que você acredita, se você não sabe responder isso, provavelmente você não tem uma visão clara do teu futuro. E essa visão clara ela é extremamente importante para que você saiba quais são os teus alvos, quais são os teus objetivos, quais são as tuas metas e principalmente estar alinhado com o que Deus espera de você em relação a isso. Então, se você não tem uma visão clara, você precisa desde já começar a ter uma. Ah, mas Vitor, o que eu preciso para ter uma visão clara? Primeiro, pedir a Deus para que Deus te dê visão do que Ele espera de você. Segundo, começa a colocar os teus planos no papel, começa a escrever, começa a realmente botar no papel aquilo que você deseja para o teu futuro, seja daqui a um ano, ou seja daqui a 5 anos. Por exemplo, a gente virou um ano agora e muita gente tem o hábito de fazer várias metas ao longo do ano
e normalmente é feita ali na virada do ano e faz uma meta para o ano seguinte. Só que quando você chega ali em maio, abril, você já esqueceu todas as metas, porque você não volta, não revisa, você não modifica, e a tua vida, o teu ano principalmente, ele é muitas vezes flexível, muita coisa aconteceu em 3, 4 meses, que talvez as metas que você desenhou em dezembro de 23, em maio de 2024 já não fazem o menor sentido, talvez você tenha que mudá-las, talvez você tenha que adaptá-las. Isso é extremamente importante, ter uma visão clara de quais são as tuas metas e o que pode fazer essas metas serem variadas, esses objetivos serem variados ao longo do tempo. Então, uma visão clara, segundo Salomão, é a fonte do poder. E ele acreditava muito que a fonte do poder era você ter uma visão clara, só que o combustível para esse poder era você ter a esperança de que aquela visão poderia ser concretizada num certo espaço de tempo específico. E aqui eu quero abrir um parênteses para que nós não confundamos, tá? O que nós cremos, acreditamos e oramos para uma coisa que a gente tem uma visão muito clara. São coisas um pouco diferentes. Por quê? Vamos supor que você queira, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Você é pai, ou você... Vamos supor que você é casado, e você quer muito ter filho. Você quer ter um filho e você começa a pedir aquilo a Deus. Isso é algo que você consegue pedir a Deus, você consegue orar, você consegue fazer propósitos, jejuns, espiritualmente falando, você pode fazer muita coisa para que Deus te dê aquele filho no tempo dele. Agora, você consegue decidir o tempo? Nesse caso, não. Então não adianta você ter uma visão clara de ter um filho, porque não vai mudar nada. O que vai mudar, de fato, é quando Deus quiser mandar. Então isso não é algo factível para que você tenha uma visão clara. Algo que você tem que ter uma visão clara são coisas que normalmente dependem muito mais de você. Algo que depende que você haja no natural, mesmo que também interfira ali uma ação sobrenatural de Deus. Porque quando você está agindo no natural, Deus vai te acompanhando no sobrenatural. É aquela história, você anda por passos de fé e Deus vai colocando o chão para que você continue andando. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, sobre metas profissionais, sobre metas familiares, sobre metas de um casamento, onde já existe uma esposa, um marido, sobre metas de família, se já existem filhos, por exemplo, e por aí vai. Então, a gente está falando sobre uma visão clara de vida, de futuro, de objetivos, independente da área que você queira levar esse conhecimento. Tá? E aí depois, a gente entendendo o poder da visão, a gente precisa entender agora do ponto de vista prático o combustível que Salomão fala, que é a esperança. Porque Salomão cita que a esperança é o maior combustível para que você possa acessar esse poder da visão. Então, a esperança, vamos lá agora em Provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12, a palavra de Deus diz o seguinte: a esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Por isso, inclusive, que o nome desse vídeo é a árvore da vida. Porque você, a partir do momento que você entende do ponto de vista da sabedoria bíblica, que você consegue ter uma visão clara de algo em qualquer área da tua vida, e a partir dessa visão, você coloca esperança que aquilo vai acontecer num período específico de tempo. Aquilo ali te dá um combustível, porque você tem esperança que aquilo vai acontecer. Vitor, me dá um exemplo, não estou entendendo. Vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo profissional. Vamos supor que você tem um emprego, ou você, sei lá, é um empresário, um autônomo, enfim, você tem um emprego e você precisa bater uma meta específica na tua área de atuação dentro da tua empresa, tá? E você precisa bater essa meta, vamos supor, até, sei lá, final de março, 3 meses, vamos supor. E você quer muito bater aquela meta. Então, o primeiro passo é, você vai ter uma visão clara daquilo. Cara, eu preciso bater essa meta. Para eu bater essa meta, você começa a entender o que eu preciso fazer para bater essa meta. Ah, eu preciso organizar aquela equipe, eu preciso coordenar aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu preciso divulgar aquilo, eu preciso organizar meu tempo para fazer isso. Isso aqui não vai encaixar, então de repente eu vou ter que, sei lá, no sábado fazer isso. Então, e aí você começa a se organizar internamente primeiro porque você precisa fazer para que aquela meta seja de fato atingível, para que faça sentido você chegar nela. Esse é o primeiro ponto. Depois que você teve uma visão clara daquela meta, você entendeu tudo que você precisa fazer para isso, todas as pessoas que de repente você vai ter que acionar, que você vai ter que delegar algo para que você possa atingir aquela meta, o próximo passo é, agora você acredita nessa meta? Isso é o mais importante, isso é a esperança, porque se você tem uma visão clara, eu vou bater uma meta profissional, por exemplo, no final de março, só que você não tem esperança que você é capaz de bater aquela meta naquele tempo, a grande verdade é, você não vai ter motivação suficiente para que você chegue nela. Então, isso é um ponto muito importante, porque você precisa ter clareza sobre duas coisas para que a tua esperança seja de fato viva. Primeiro, se é possível. Segundo, no tempo que você determinou.
Então, por isso que aqui eu fiz questão de diferenciar quando a gente fala de ter uma visão clara ou ter algo que você simplesmente está entregando e orando na mão de Deus. Porque, por exemplo, você consegue fazer uma meta, vou ter uma meta de até o final do março ter um filho. Não, você pode até fazer uma meta, sei lá, se você é um casal, se vocês são um casal, de engravidar, coisas desse tipo, de tentar, de ir no médico, de ver quais são as possibilidades, tudo bem, mas se você ainda não tem um filho, você não consegue fazer isso porque depende de Deus. Aqui a gente está falando de coisas que dependem majoritariamente da tua ação, mesmo que também tenha o sobrenatural de Deus para fazer essa meta ser batida. Então, você precisa ter uma visão clara. Visão clara, você começa a alimentar esperança dentro de si para que você você atinja aquela visão num tempo específico para que faça sentido. Então, nesse caso, por exemplo, que eu usei nesse exemplo hipotético, você precisa bater uma meta até final de março, você desenhou a meta, você acionou as pessoas que precisam ser acionadas, você começou a colocar aquilo em prática. Obviamente, você vai sempre colocar isso na mão de Deus e vai orando para que Deus concretize aquilo, se for da vontade dele. E aí entra um ponto importante. Muitas vezes, é muito comum que às vezes a gente tenha visões não tão claras, enfim, mas visões sobre coisas e metas que a gente desenha para as nossas vidas, que às vezes nem é a vontade de Deus. Então, se você está fazendo isso, você está perdendo tempo. Você está desenhando algo para a tua vida que não é o que Deus quer. E mesmo que você bata essa meta, na verdade isso é até mais perigoso. Porque bater uma meta, abrir uma porta, acessar uma porta que não é de Deus na tua vida, eu te garanto, só vai te gerar atraso de vida. Porque você vai até ter algum resultado, talvez, acessando essa porta, mas não é o que Deus quer para você. Então a probabilidade é que você tenha que retornar e depois voltar do mesmo estágio que você parou. Então, acesse as portas que são de Deus. Antes de você desenhar metas, pergunte a Deus e confirme com Deus se Deus quer de fato que você atinja aquela meta ou que você busque aquela meta, tá? Fechou isso, então você vai ter uma visão clara do que você está buscando. E aqui eu estou falando um pouco mais no exemplo de um ponto de vista profissional, mas você pode levar para qualquer área, como eu já falei. Pegou essa meta, você alimentou esperança em relação a isso. Com essa esperança, você tem um combustível certo para que você acesse esse poder. Então, visão clara e esperança. Esses dois pontos são um dos mais importantes dentro do ponto de vista da sabedoria de Salomão para que você alcance qualquer objetivo. Logicamente, alinhado à vontade de Deus e com um período específico de tempo estipulado para aquela meta, para aquela visão ocorrer. Isso é muito importante. E por que que, às vezes, até o próprio versículo cita isso, ó, quando ele fala no final, a esperança adiada deixa doente o coração. Então, por que que, às vezes, quando a gente adia a esperança de algo, a gente deixa o coração doente? Pensa, por exemplo, nesse mesmo exemplo que eu usei de bater uma meta profissional até final de março. Você tem uma meta, você quer bater até final de março, em 3 meses, e quando você desenhou aquela meta, você viu tudo que era possível e tudo mais, só quando você chegou em março, você, sei lá, bateu 70% da meta, vamos supor. Então você não bateu a meta. Por mais que você tenha um resultado que talvez seja interessante, 70%, você não bateu a meta. Aquilo ali já te dá uma angústia, te dá uma sensação, putz, não bati a meta, pô, não era para ser, caramba, era da vontade de Deus, mas eu não consegui bater. Então o que eu fiz? O que as pessoas não conseguiram fazer comigo para que eu não possa, para que eu não tivesse batido aquela meta? E aquilo ali já começa aos poucos a tirar um pouco da tua energia emocional. Então toda vez que você tem uma visão clara de algo, você alimenta a esperança para algo, só que você não atinge aquele objetivo, isso normalmente, essa esperança adiada, ela começa a sugar a tua energia emocional, ela começa a te sugar. E é por isso que muitas pessoas não conseguem repetir esse ciclo. Por quê? Porque você desenhou metas para o teu ano de 2023. Você, quando chegou lá na virada do ano de 2022 para 2023, você desenhou várias metas de vida. Só que quando chegou no meio do ano, você, como eu falei, esqueceu as metas, você não adaptou elas no teu dia, você não revisitou elas com uma periodicidade interessante para que você pudesse avaliar se aquelas metas ainda faziam sentido para a tua vida, e no fim das contas você simplesmente adiou. Então você não bateu nenhuma meta que você desenhou para o ano, você não revisitou, e você simplesmente desenhou metas de qualquer jeito. Ou seja, aquelas metas não fizeram o menor sentido para a tua vida, você não as atingiu, você não fez nada para buscá-las, e no fim das contas aquilo ali não virou nada, só alimentou esperança, e você chegou na virada de mais um ano e quis repetir o ciclo, só que você repetiu sem... Sabe, você teve a visão talvez, só que você não teve a esperança de fato bater essa meta. Então quando você tem esperança e essa esperança é adiada, tua energia emocional vai lá pro ralo e você começa, pô, será que vale a pena tentar de novo? Então vou tentar mais 3 meses, então vou tentar no ano que vem, então vou tentar... Aquilo ali começa a te sugar aos poucos. Você já viveu, por exemplo, alguma coisa que você queria muito que acontecesse, mas que dependia às vezes muito de uma terceira pessoa, e aquela pessoa alimentou uma esperança em você? Por exemplo, você achou que se você fizesse tal coisa, você ia ser, sei lá, promovido no teu trabalho em 6 meses. E aí você bateu aquilo que você desenhou, você fez aquilo,
Só que a tua promoção dependia do teu chefe, o teu chefe não te promoveu porque a empresa passou por um corte de gastos, por exemplo. Se isso já aconteceu algo parecido com você, que dependia de uma terceira pessoa e a tua esperança foi adiada, você sabe que depois disso você não teve mais tanta motivação para bater as tuas metas, para correr atrás do que você acreditava ou até mesmo do que a empresa acreditava. Por quê? Porque você alimentou uma esperança e aquela esperança foi adiada. E principalmente quando depende de terceiras pessoas, às vezes a gente pensa que não está nada no nosso controle e a gente simplesmente para de agir como deveríamos agir. Isso é muito perigoso, porque quando nós temos metas e colocamos esperança nessas metas, nessas visões, e adiamos a concretização dessas visões, isso começa a sugar a nossa energia emocional. E quando isso começa a acontecer, é um momento que às vezes a gente pensa até mesmo que ter uma meta clara não é importante. E muitos de nós, talvez você que está me assistindo agora, talvez você não tenha ainda uma meta para o teu ano de 2024, talvez você não tenha uma meta agora para o final do teu mês, talvez você esteja simplesmente pensando em pular carnaval e nem fez metas para o teu ano. Se você não tem isso, você não sabe como você está deixando de ser sábio por não estar fazendo isso. Você precisa fazer isso urgente. Se você não tem, você precisa ter. O grande ponto é, você precisa ter metas atingíveis, que seja realmente atingível, com tempo específico que faça sentido, tem que ser claro e objetivo para você. E o principal, precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E se você fizer, e a partir disso você vai alimentar a esperança dentro dessa meta, desse objetivo, enfim. Então, quando você entende esse princípio, coloque em prática, é natural que, primeiro, suas metas sejam batidas. E segundo, caso elas não sejam, entenda, faz parte, nem sempre a gente vai bater todas as metas e todos os objetivos da nossa vida. Mas, pensa também do ponto de vista contrário. Talvez você já tenha uma meta sua que foi adiada, uma esperança que foi adiada por uma terceira pessoa. Mas será que algumas pessoas também não têm esperanças na vida dela que foram adiadas por sua causa? Pensa bem, será que, por exemplo, se você é casado, será que a sua esposa ou seu marido já não teve algo no casamento que ele ou ela esperava de você e você de repente não retribuiu e por isso você adiou a esperança dela? Será que, por exemplo, na sua família, no seu trabalho, na sua vida espiritual, será que Deus não esperava algo de você no ano de 2023 e de repente você adiou a esperança de Deus? Será que o seu pai, a sua mãe, o seu chefe, será que o seu funcionário, será que o seu vizinho, não sei, talvez não esperava algo de você, alimentou uma esperança de uma ação que dependia de você e você talvez não contribuiu com aquela ação e consequentemente adiou a esperança daquela pessoa? Porque muitas vezes a gente olha só para o nosso ponto de vista, a nível do que nós temos de metas e de esperança em relação àquilo. Mas nós não percebemos o quanto que às vezes nós adiamos as esperanças das outras pessoas. Isso é muito importante refletir, porque quando nós adiamos a esperança do outro, como a gente acabou de falar e entender, a gente está sugando a energia emocional dessa pessoa. Então tome muito cuidado com isso, tenha uma visão clara, alimente uma esperança para isso e comece a colocar esse princípio em prática. E dessa vez eu quero literalmente fazer algo do ponto de vista mais prático. A gente falou um pouco aqui, refletimos um pouco sobre dois conceitos muito importantes do ponto de vista da sabedoria de Salomão em Provérbios, que é a visão clara e a esperança para que você atinja essa visão. Mas hoje eu quero que você coloque no papel. Se você gosta de botar em prática tudo aquilo que você aprende, como eu sou muito assim, tudo que eu aprendo eu quero logo escrever, quero logo botar em prática para realmente testar se aquela teoria faz sentido na minha vida prática. Então, se você também é como eu e quer botar isso em prática, eu quero te dar um conselho ou um dever de casa para a sua próxima semana. Faça um mapeamento da sua visão. E como é que funciona esse mapeamento, Vitor? É muito simples. Primeiro ponto, você vai pegar um papel, uma caneta, ou se você gostar de anotar no celular, e você vai anotar a visão que você tem clara. Pode ser para esse ano 2024, mas tenta ir além, tenta enxergar daqui a 5 anos, por exemplo, qual é a tua visão clara para a tua vida profissional, para a tua vida emocional, para a tua vida espiritual, para a tua vida familiar, para a tua vida financeira, para todas as áreas da tua vida que você enxerga que seja interessante, que você precisa ter uma visão clara. Colocou a tua visão? Vou dar um exemplo, tá? Eu quero, vamos falar de, sei lá, de saúde, vamos supor, eu quero chegar no final do ano pesando X e tendo o corpo mais ou menos assim e sem nenhuma doença. Exemplo, tá? Você colocou essa meta, agora você começa a destrinchar essa meta. Quais são as submetas que você precisa ter e fazer para atingir essa visão mais clara? E você começa a destrinchar. Eu preciso
malhar, sei lá, X vezes na semana, eu preciso correr, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso dormir melhor, eu preciso me preocupar e me estressar menos no trabalho. Existem técnicas para isso, tá? Não fica achando que, pô, mas eu não posso me estressar no meu trabalho, isso é impossível. Nada é impossível para aquele que crê. Você só precisa crer, pedir a Deus, entender, estudar sobre e começar a colocar em prática. E pare de achar que você não pode evoluir, pare de achar que você não pode ter metas e que suas metas não vão ser alcançáveis. Tenha metas claras e comece a destrinchar essas metas. Isso é o primeiro ponto para que você tenha uma visão clara de todas as suas visões e metas para todas as áreas da tua vida. E a partir disso, alimente uma esperança em relação a isso. Como que você alimenta uma esperança? Quando você destrincha e deixa claro o tempo que você vai alcançar essas metas. Então, vamos supor que é uma meta até o final do ano, só que de repente tem metas que não faz sentido até o final do ano. Então, vamos supor, eu tenho que chegar em tal peso até o final do ano. Só que para isso eu tenho que malhar, vamos supor, 3 vezes na semana. Tá, só que isso eu preciso fazer a partir de agora. Só que se eu fizer a partir de agora, talvez semana que vem eu não vou malhar 3, porque eu não estou acostumado a malhar, então eu vou malhar 1, 2. Então, o principal é, até, sei lá, daqui a 60 dias eu preciso estar constantemente malhando 4 vezes na semana. Um exemplo. Isso é uma meta menor. E quando você atinge essa meta menor, essa meta te dá mais esperança, ela alimenta a tua esperança para que você dê sequência para chegar na tua meta maior. Isso é um passo muito importante. Destrinchar uma meta maior em metas menores e alimentar e colocar tempo nessas metas menores para que isso vá sempre alimentando a tua esperança, para que você consiga chegar lá. E tome cuidado para não adiar a esperança dos outros. Coloque isso em prática, me manda se você teve algum resultado com isso. Na semana que vem a gente vai dar sequência nessa série de Sabedoria de Salomão. Amém? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que foi um pouco mais prático. E se você gostou, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa instrução, por essa palavra de sabedoria. Obrigado, Pai, por nos deixar um livro tão repleto da tua sabedoria que é Provérbios, Pai, dentro da Bíblia. Obrigado, Senhor, pela vida de Salomão. Obrigado pelos ensinamentos que ele nos deu, independente dos erros que ele também cometeu, mas nós entendemos que podemos aprender muito com a sabedoria dele, mas também entendemos que a sabedoria de fato vem de ti, Pai. Então nós queremos acessar a tua sabedoria divina. Te pedimos sabedoria, Pai, para essa série, para esse vídeo, para nossas vidas, Pai. Mas, sobretudo, nos dá entendimento para entender, do ponto de vista também teórico, o conhecimento da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Até semana que vem.